Olá pessoal, eu me chamo Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, e hoje nós vamos ver a segunda parte do Simple Past. Eu vou deixar aqui linkado a primeira parte, onde eu falei sobre os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu falei pouco sobre eles, por quê? Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo só sobre os verbos regulares e os verbos irregulares. Antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar aqui embaixo no Instagram para vocês seguirem. Lá eu dou sempre algumas dicas de inglês no Stories e aviso quando tem vídeo novo, tá? Então, vamos pro vídeo. Hoje nós vamos ver a segunda parte, que vai ser a parte onde eu vou falar sobre as formas interrogativas, negativas e afirmativas no Simple Past. Vamos lá. O título da unidade é I didn't or did you? Simple Past, negativa e perguntas. Nós usamos o did no passado para as formas negativas e interrogativas. Aí aqui, nesse quadrinho, nós temos o infinitivo dos verbos, a forma positiva, que é a forma afirmativa, a forma negativa e a forma para perguntar. Aí nós temos os verbos play, start, watch, have, see, do e go. Essa é a forma infinitiva deles, ok? Aqui seria jogar, começar, assistir, ter, ver, fazer e ir. A forma infinitiva. É como se fosse a forma crua do verbo, ok? Aí aqui na forma positiva, a forma afirmativa, nós vamos pegar o verbo e trabalhar com ele. Se ele for regular, você vai acrescentar ed ou ied, dependendo se ele terminar em y. Se ele for irregular, aí você tem que lembrar qual é a forma dele irregular. Por exemplo, o primeiro é o verbo play. Então, no passado, I played. Ok? Então, aqui nós temos um verbo regular. Recebeu ed. O segundo é o verbo start. Ele também é regular. O started, que nós acrescentamos o ed. O watch também é regular. You watched, ok? Você assistiu. Já o verbo have, ele é irregular. Então eu não vou poder acrescentar ed. Eu tenho que lembrar qual é a forma dele no passado. E a forma do have no passado é had. Então, they had. Eles tiveram, eles tinham. He saw, que o verbo see ele é irregular, então é see no infinitivo, saw no passado. She did. O did, ele também pode ser verbo auxiliar, que é o caso do passado, e ele também pode ser verbo principal da frase. Como auxiliar, ele não vai ter tradução, mas como verbo principal da frase, ele vai ter a tradução de fazer. Ele é o passado do do. Okay? Então aqui, she did, ela fez. E o went é o passado do verbo go. Então vai ficar it went, ele foi. Essa é a forma afirmativa. A forma afirmativa, a estrutura será sujeito mais o verbo no passado, sendo regular ou irregular. A forma negativa será sujeito, que aqui no caso desses exemplos são os pronomes, mais o auxiliar e o not. Qual é o auxiliar do passado? O did. Então vai ficar did not, ou eu posso juntar didn't, ok? Mais o verbo. Só que o verbo ele vai voltar ao normal. Ele não vai poder ficar com ed na negativa, ok? Então o verbo volta à sua forma do infinitivo. Por exemplo, eu quero falar que eu não joguei. I did not play. Eu não joguei. Ou eu posso dizer I didn't play. Tá? Eu não posso mais colocar o ed no verbo. Tentem imaginar que o ed que tinha no verbo virou did. Ok? Segundo exemplo, we did not start or we didn't start. You did not watch or you didn't watch. They did not have or they didn't have. He didn't see or he did not see. She did not do or she didn't do. It did not go
or it didn't go. Essa é a forma da negativa. E a forma interrogativa, eu também vou precisar do did, só que ele vai vir no início da frase. Sempre em inglês a gente pega o auxiliar e coloca no início para fazer pergunta. O auxiliar nesse caso é o did, então vai ficar ele sempre na frente. Vai ser did mais sujeito mais o verbo sem o ed. Lembrando, se na frase tem o did, o verbo não pode ter o ed. Então vai ficar did I play? Did we start? Did you watch? Did they have? Did he see? Did she do? Did it go? Ok? Então vai ser sempre auxiliar, sujeito e o verbo sem o ed. O verbo volta ao normal e se ele for irregular, ele volta à forma normal dele. Ok? Nós temos que ter em mente o seguinte. No presente, nós tínhamos o auxiliar do e does. O do para I, you, we e they. E o does para he, she ou it. Agora, no passado, a gente só vai ter um auxiliar. Só vai ser o did para todas as pessoas. Então, exemplo. I don't watch TV very often. Eu não assisto TV com muita frequência. Presente. Então, eu tenho que usar o auxiliar do mais o not para fazer a negativa no presente. Se eu vou passar essa frase para o passado, ficará I didn't watch TV yesterday. Eu não assisti TV ontem. Lembrando, na frase tem o didn't, então o verbo perde o ed. Então não vai ser watched, vai ser watch. Segundo exemplo, agora na terceira pessoa. Na terceira pessoa, no presente, eu uso does. Então vai ser, does she often go away? Ela frequentemente sai? No passado, did she go away last week? Ela saiu semana passada? Agora nós vamos ver os exemplos com a forma negativa. Então nós vamos usar did or didn't mais o infinitivo, que vai ser watch, play, go e etc. Então, no passado, eu tenho a forma afirmativa I watched, but I didn't watch. Então a primeira eu falo eu assisti ou eu não assisti. Segundo exemplo, they went, but did they go? Eles foram na afirmativa. Did they go já é interrogativa, então eu estou usando o did como auxiliar na frente e o verbo went no passado volta a ser o go. Então, na afirmativa, he had. Na negativa, he didn't have. Então, no passado, na afirmativa, o have vai ter a forma had. Mas quando você for montar a negativa, você vai precisar pegar o did e o not, ou juntá-los, didn't, e o had vai voltar a ser o have. Outro exemplo, you did. Aí essa frase está na afirmativa, você fez. Aí se eu for passar para a interrogativa, did you do? Então vou usar o auxiliar did, o sujeito you e o verbo do, porque eu não vou poder usar did se está no passado. O did, ele volta normal e vira do. Ok? Aí nós temos um exemplo. I played tennis yesterday, but I didn't win. Eu joguei tênis ontem, mas eu não ganhei. A primeira frase está na afirmativa, então eu precisei colocar o ed no play. E a segunda frase está no passado, só que eu coloquei o didn't. Então, se eu coloquei o didn't, o verbo volta ao normal. Então, vai ficar win. Ok? O passado dele seria won. Segundo exemplo. Did you do the shopping? No, I didn't have time. Você fez as compras? Não, eu não tive tempo. Primeira frase, na interrogativa. Então, vou usar o did no início, depois o you, depois o verbo normal, do. Para a resposta, eu usei o no, vírgula. I didn't have. Tive que voltar o have na forma do infinitivo, ok? Último exemplo. We went to the cinema, but we didn't enjoy the film. Nós fomos ao cinema, mas nós não curtimos o filme. Primeira frase na afirmativa. Então aqui, went é o passado do go. E lá no final da frase,
eu tenho didn't e o enjoy. Eu não vou poder botar ed no enjoy porque eu já tenho didn't na frase. Aqui nós vamos estudar a ordem das palavras para fazer pergunta. Por exemplo, nós vamos usar o did na frente, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo. Primeiro exemplo. Did your sister call you? A sua irmã ligou para você? Aqui então nós temos o did no início da frase, o sujeito, que é o your sister, o call, que é o verbo, tá? E o you ali seria o pronome objeto, o complemento da frase, ok? Já no segundo exemplo, eu estou usando uma double weight question, que é em inglês são chamadas de double weight as palavras que começam com WH. A única exceção é o how, que não começa com WH, e eles são usados para direcionar as perguntas. Por exemplo, o who é quem, o when, quando, o where, onde, e por aí vai. A que nós usamos aqui é o what. What did you do last night? O que você fez na noite passada? Então eu tenho o auxiliar did, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo do e o complemento. Lá no início, eu comecei com what. Então, se você for usar alguma double weight question, você começa com a palavra, depois o auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo e, por final, o complemento. Terceiro exemplo. How, aí a double weight question. How did the accident happen? Como o acidente aconteceu? Então, eu tenho o how, que é a nossa double weight question, mais o auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo. Último exemplo. Where did your parents go for the holiday? Aí aqui nós temos o where, que pergunta onde ou aonde. Did, que é o auxiliar. Your parents, que significa seus pais, não parentes. Aqui é um falso cognato. Parece parentes, mas é pais. Então, e o verbo go. Então, aonde os seus pais foram no feriado? Ok? Então, nós temos o did, então o verbo go permanece na forma infinitiva. Não vou poder colocá-lo no passado, went. Ok? Para toda pergunta, há uma resposta. Em inglês, nós usamos as short answers, que são as respostas curtas. Então, aqui nós teremos duas formas de responder, com o yes e com o no. O yes vai dar uma ideia positiva e o no vai dar uma ideia negativa, claro, né? Então, vamos lá. Se você for responder com yes, você vai usar o yes, o sujeito, mais o did. Então, nós vamos usar, por exemplo, yes, I, we, you, they, he, she ou it, mais o auxiliar did, que vai dizer que você fez o que a pessoa estava perguntando. Se você não fez o que a pessoa estava perguntando, você vai usar o no, novamente os pronomes I, we, you, they, he, she ou it, e o didn't. Aqui, como é short answer, é uma resposta curta, você tem que usar o didn't. Não pode usar o did not, ok? Então, vamos aos exemplos. Did you see Joey yesterday? Você viu o Joey ontem? No, I didn't. Não, eu não vi. Aqui eu estou fazendo a pergunta com you. Estou perguntando diretamente a você. Então, você não pode responder no, you didn't. Não, você não viu. Você vai responder como eu. Não, eu não vi. Ok? Segundo exemplo. Did it rain on Sunday? Yes, it did. Choveu no domingo? Sim, choveu. Então, nós temos o did, o it, o verbo rain, normal. E na resposta, yes, it did. Terceiro exemplo. Did Helen come to the party? No, she didn't. A Ellen veio à festa? Não, ela não veio. Eu estou falando aqui na pergunta sobre a Ellen. Então, quando eu for responder uma resposta curta, eu tenho que usar um pronome adequado. Então, eu vou trocar Ellen por she. Ellen por ela, ok? Último exemplo. Did your parents have a good holiday? Yes, they did. Seus pais tiveram um bom feriado? Sim, eles tiveram. Aqui eu estou falando dos pais. Lembrando que parents
é pais, não parentes. Seus pais tiveram um bom feriado? Sim, eles tiveram. Então aqui eu estou trocando your parents por they, que é eles, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês acessarem o Google Drive, onde eu tenho alguns exercícios. E tem um exercício sobre essa aula. Aí vocês baixem o PDF, façam o exercício e no mesmo link vai ter as respostas. Aí vocês veem a unidade que vocês fizeram e dá uma olhada lá nas respostas. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês me seguirem, que lá no Instagram eu sempre posto algumas dicas no Story, ok? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até o próximo.